Carlo Ancelotti, de 65 anos, assume um desafio histórico: comandar a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, sediada nos Estados Unidos, Canadá e México. O objetivo é claro: conquistar o 6º título mundial. O contrato do técnico italiano com a CBF inclui um bônus milionário, 5 milhões de euros, cerca de 31 milhões de reais, se ele levantar a taça. Mas o prêmio vai além do financeiro. Ancelotti busca entrar para a história como o primeiro estrangeiro a vencer uma Copa do Mundo com uma seleção nacional. Até hoje, nenhum técnico não nativo conseguiu esse feito. Apenas 2 chegaram à final. O austríaco Ernst Happel, vice com a Holanda em 78, e o inglês George Heiner, derrotado pelo próprio Brasil no final de 58, quando a Suécia foi vice. Apesar do tabu, ter estrangeiros no comando é comum em Copas. Em 2022, no Catar, 34,7% das seleções, 11 de 32, tinham técnicos não nativos. Desses, apenas o espanhol Roberto Martinez, de Portugal, aliás, com a seleção de Portugal, chegou às quartas semifinais, às quartas, de finais. No Brasil, a resistência a estrangeiros sempre foi forte. Ancelotti será apenas o 4º na história. Antes dele vieram o uruguaio Ramon Platero, o português Joreca e o argentino Filpo Núñez. Juntos, eles comandaram apenas 7 jogos, 5 vitórias, um empate e uma derrota. Mas o cenário mudou após a eliminação nas quartas de 2022, quando o Brasil perdeu para a Croácia. Uma pesquisa do Datafolha em dezembro daquele ano revelou que 41% dos brasileiros apoiavam um técnico estrangeiro, antes 48% contrários. Antes da Copa, os números eram 30% a favor e 54% contra. Agora, Ancelotti tenta escrever um novo capítulo. Com experiência em 5 ligas europeias e 4 Champions League, ele é visto como a peça que faltava para unir jovens como Endrick e veteranos como Neymar. A pergunta que fica é: o italiano vai conseguir quebrar o tabu e entregar o Hexa ao país do futebol? A resposta começa a ser construída em 2026. Recebemos aqui, então, o ex-jogador, comentarista e meu brother Gilberto Costa, o Giba. Giba, querido, desculpa a impontualidade. Nós estamos com um evento aqui de muita violência em São Paulo, um repórter na rua entrando aqui, então por isso a gente atrasou. Eu já peço desculpas aqui, porque eu sei da sua pontualidade britânica, meu valioso e grande amigo. Como é que você está? E você acredita que o Ancelotti traz o Hexa, ou pelo menos é uma decisão acertada da CBF, querido? Boa tarde, né, meu amigo Dom Ernesto, e contente aí, né, com o programa. A gente sempre tem acompanhado. Pelo nome dele e o que ele passa e os clubes que ele treinou, eu acho que é um bom nome porque ele está acima dos atletas profissionais. Ele está acima, ele não está abaixo nem do lado. Ele está acima pelo nome da importância. Só espero que ele possa, na CBF, como a gente escuta muitas especulações, eu escutei que jogou com ele, né, o Falcão, que é uma pessoa que ele se preocupa com os atletas, do bem-estar, tira de cada um aquilo que ele possa tirar e possa dar para ele em prol hoje da seleção brasileira. Lógico, a convocação ele não vai estar, ainda é a primeira, mas tomara que ele possa ter carta branca para escolher quem ele quer escolher, né? E vamos esperar também esses 2 jogos aí para poder tirar aquilo que ele tem de melhor para a seleção brasileira. Caiu? Voltou? Giba, meu querido amigo, antes da gente prosseguir aqui, porque eu estou vendo você falar aqui, a gente esteve junto tomando um café faz acho que uns 3 meses, né? E eu estava vendo você falando aqui e eu comecei a me lembrar aqui
dos teus gols pelo Corinthians, pelo Santos. Você jogou no Inter de Colorado, no Inter de Porto Alegre também, né? Eu, eu joguei na Inter de Limeira, fomos campeões em 86, né? Contra o Palmeiras, 2 jogos no Morumbi. Esse gol aí é Corinthians e Botafogo. O João Paulo ali estava reclamando da barreira. E eu falei, tá bom, João, tá bem. Aí eu bati, fez o gol 1-0 no Maracanã, né? Bati aí meio devagar, né? Mas a bola pegou velocidade, parecia que a gente estava na altitude, né? Tempo bom. Gilberto, e vamos deixar o registro aqui. Essa bola era mais pesada do que as de hoje, hein, meu amigo? Muito mais, Com né? certeza. Pesada e não fazia tanta curva, mas a gente treinava bastante, sabia bater do lado da bola. Tinha que pôr o bico ali para ela fazer a curva, né? E foi Muito um bom bem. momento aí, Corinthians e Botafogo, o primeiro gol. Depois acho que o Viola acabou fazendo o segundo e nós ganhamos de 2-0. E tem outros gols ali, é o João Paulo do lado, tá vendo? Rapaz, pois E é, aí eu é tava contra o vendo aqui o Papinha, meu amigo também, cara que eu João tenho Paulo, meu prezo amigo, mora aqui em demais. Santos também. Ali, ó. E os jogadores hoje puxam o short para cima e a gente não precisava puxar, já era curto, né? Eu tô vendo ali, eu tô até ouvindo aqui o E João se tu prestar atenção, todas as chuteiras eram pretas, né? Pretas. Futebol raiz, Gilberto, futebol raiz. Ô, Giba, voltando aqui, parabéns por esse gol aí, tantos outros que você fez e tantas faltas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou um detalhe que me chamou muita atenção, que é a postura e a possibilidade, a personalidade, na verdade, do Carlo Ancelotti. E a situação que ele vive, que eu acho isso mais importante, eu tenho batido muito nessa tecla, que o grande problema do futebol brasileiro, fundamentalmente nesse caso da seleção, é que esses caras hoje ganham muito dinheiro, estão numa posição, muitas vezes, como eu acho que você, né, ilustrou, acima do treinador que assume a seleção, como os últimos que estiveram lá. E o Ancelotti, ele vem, além de ter uma condição, porque o dinheiro realmente, né, ele faz diferença. Imagina, o treinador chega lá para dar o treino com o carro dele, né, que custa aí 70 mil reais, o cara chega com um carro que custa 2 milhões de reais. Né? Tudo isso influencia, sim, esse jogo todo empresarial. E o Ancelotti, ele chega, como você falou, acima, né, desse plantel que está aí do que é a realidade de muitos jogadores de futebol. Talvez essa seja uma particularidade, uma característica dele mais importante, Gilberto. Como é que você analisa isso? É que ultimamente não vou discutir a qualidade ou a capacidade dos treinadores que estão indo para a seleção. Eu vou colocar os fatos. A seleção ficava no desespero para ter um treinador, porque ia ter jogos e acabava escolhendo um que estava no mercado, né? E do Ancelotti, eu acredito que, porque eu passei por essa experiência, né? Foram uns 20 anos, 20 e poucos anos jogando, e quando você chega no vestiário e tem um treinador que você respeita pelo passado, pelo que ele põe em prática, e é importante para os atletas, quando eles sentam para escutar o treinador e o treinador fala a coisa certa, você acaba escutando e acaba absorvendo. Porque, às vezes, quando o treinador está ali e simplesmente ele coloca algumas coisas para ser colocado em campo e, às vezes, você não acredita e acaba você conversando com os atletas, mudando alguma coisa. Mas eu acredito que nós temos treinadores capacitados, porque hoje eu penso assim, hoje você contrata um treinador de fora e você dá 10 jogadores para eles de nível e eles passam a fazer uma boa apresentação. E quando, na verdade, você traz aqueles treinadores renomados que fizeram sucesso há um pouco tempo atrás e você põe ele no clube, ele está no mercado
e você não acaba dando aqueles atletas que você daria para o outro. Então, é complicado você jogar. Espero que o Ancelotti ele possa convocar atletas que ele queira e que ele vai observar. No Brasil, nós temos muitos atletas que estão em condições de jogar. Por quê? Eu acredito o seguinte, se você tiver um time mediano fazendo um bom campeonato, você não é convocado. Agora, você está na Europa, jogando num time mediano, mas está na Europa e esse time tem dinheiro, e você é convocado. E aqui nós temos que nem Alan Patrick está jogando uma barbaridade e não sequer é lembrado. Então, nós às vezes convocamos uns atletas que estão em evidência em um clube maior para dar uma quebrada de gelo na imprensa ou no trabalho, mas acaba nem entrando em campo e nem jogando. Simplesmente você está na Europa, você passa. O jogador sai daqui do Brasil, vai para a Europa, chega lá, não joga por umas condições adversas de adaptação. Quando ele volta para o Brasil, ele volta como craque. Ele não saiu como craque, ele saiu como bom jogador e volta como craque. Isso, às vezes, eu não entendo. Vamos esperar agora, com a sua comissão todinha do Ancelotti, que nós podemos ter aqueles jogadores que antigamente você falava assim, pô, esse cara merece estar na seleção, na convocação ele estava. E daqui um pouco você vê atletas que estão jogando, não sabe nem aonde, e está jogando aqui. E nós precisamos ter essa... Embora o treinador seja de fora, mas a seleção brasileira tem que ser seleção brasileira e não só seleção. Ultimamente, a gente só tinha seleção. Você vê que um clube de futebol hoje, quando vai jogar um time contra o outro, no Campeonato Brasileiro, se você contar os estrangeiros que estão jogando num clube e no outro, dá 12, 9... E a gente, e será que nós não temos a base e nós temos, e você jogou muitas vezes comigo, né, nos Master, em jogos comemorativos, em festa, e você via aqueles jogadores antigos jogando bola, lógico. O que pode ser feito hoje? A base, nós temos que ter uma base para poder chutar, cabecear, passar. É uma base, porque hoje o cara queima etapas, chega no profissional e ele não sabe chutar, não sabe passar. Antigamente você falava assim, tem um jogador antigo, tem um jogador assim, pô, ele chutava pra caramba, esse jogador driblava, nossa, tinha velocidade. Hoje, você não vê uma característica de um atleta que você fala, ele é bom nisso, ele faz um pouquinho de tudo e acaba, às vezes, não fazendo nada. Então, o nosso futebol, nós estamos perdendo a essência de ter atletas para definir. Como eles falam, né? Um contra um, o que eu acho que nós temos muitos estudiosos no futebol. Você assiste o tênis, assiste o basquete, assiste o vôlei, assiste o boxe, e você vê os atletas antigos tão bom quanto o agora, e o agora tão bom quanto os antigos. Lógico, a bola ficou mais rápida, só que o palavreado é o mesmo. Sim. O cara deu um handback, deu uma deixadinha, deu uma cruzada, aí vem para o futebol, é reativo, nós temos que alargar o campo, o último terço de campo, nós ficamos com nomes bonitos e acabamos e deixamos de jogar bola, que é a essência do futebol. Olha, Gilberto, que aula que você deu agora. Eu queria que você desse essa aula no Conversa Sem Curva, porque a gente fica uma hora conversando, que é o outro programa que eu tenho a honra e o privilégio de apresentar aqui na TVT. Nós vamos combinar para a gente vir para aprofundar esse papo, porque eu tenho muita convergência com você. Aliás, em relação ao futebol, eu aprendi muito com você e continuo aprendendo agora, inclusive você como comentarista, viu? E também como analista, porque isso é uma análise que você está fazendo da situação do futebol brasileiro hoje. Nosso horário está explodindo, já passamos do nosso horário. Gilberto, eu vou te perturbar mais vezes para você entrar aqui no nosso jornal diário, inclusive para comentar rodadas, gols e etc. Aí, do mesmo jeito, aí na tua casa, em Santos, aproveitar e pedir para você mandar um abraço aí para os nossos amigos em comum aí, o João Paulo, o Balu, o Neto, o Serginho,
E o João Paulo, não sei se eu falei, que é um outro camarada que eu adoro aí da Baixada Santista. Faz tempo que eu não desço aí para a gente ter um tempinho para bater papo. Aloysio Guerreiro. O Aloysio Guerreiro, oh meu Deus do céu, eu não sei que guerra que ele ganhou, né, para ser Aloysio Guerreiro, mas enfim, também atacante do Fluminense e do Santos, jogamos juntos no São Bernardo, é um querido. Gilberto, um beijo aí na tua companheira, viu? Teus filhos, teus netos. Muitíssimo obrigado por entrar aqui com a gente. Nós vamos outras vezes repetir a dose e eu vou pedir para a produção acertar com você para a gente marcar um dia para você vir no Conversa Sem Curva aqui, para a gente aprofundar essa conversa aí da análise do futebol atual. Pode ser? É o maior prazer. Nós já tivemos essa experiência junto, né? Apresentamos um programa junto, falar, né? E falar sobre futebol. Falar de futebol, sobre futebol. E o futebol atual hoje não tem coisas que paga. É com imenso prazer que eu participo mais uma vez com você do programa. Estou aqui de porta aberta para ser convidado e falar também disso aí. E parabéns pelo programa. Você é um cara do bem, um cara top que eu aprendi a gostar. Muito bem, Gilberto, querido, estaremos juntos. Não vai demorar muito, viu?